A vida é feita de escolhas. Algumas vezes você já fez alguma escolha, com certeza, e deu com os burros na água, como diz o provérbio, o ditado. Outras vezes você fez uma escolha e falou, acertei na mosca. É impossível nós vivermos sem escolhas. Até quando você não escolhe, você está escolhendo não escolher. Não é verdade? Não, tanto faz, você escolheu não escolher. Eu quero falar nesta noite sobre as nossas escolhas que nós fazemos, as conscientes, as inconscientes e as escolhas que nos são impostas por lugares ou por pessoas que nós temos afinidade. Embora muita gente não entenda esse texto e lê, e já vi pessoas citando ele dentro de um contexto completamente diferente, mas eu quero usar esse texto, depois eu vou usar o texto, porque eu vou falar de escolha, eu vou falar de semeadura, vou falar de investimentos, investir na sua vida. Aliás, como existem pessoas que investem mal na sua vida. Ou investem mal no sentido de investem numa área que não precisa ser investido tanto e deixam outras áreas, as principais, tão carentes. Eu aqui não quero absolutamente, até porque Jesus ensinou que nós também temos que cuidar, do nosso físico, do nosso corpo. Se eu tenho uma saúde ruim, eu sou um soldado fora de combate. Eu não posso ser um soldado que eu não cuido da minha saúde. Então, mas há pessoas que dão uma importância muito maior, ou quase que exclusiva, a certas áreas do seu corpo, e esquecem da área espiritual. E a área espiritual, eu não quero aqui que os irmãos pensem que eu vou falar apenas, mas eu vou falar apenas de santificação, porque tudo na nossa vida é espiritual. O apóstolo Paulo diz, a nossa luta, a nossa guerra, não é carnal, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8. Abra sua Bíblia, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Vai projetar ali. Acompanhe com atenção. Enquanto você estiver lendo comigo, enquanto você estiver acompanhando, melhor dizendo, a leitura, eu queria que você já fosse conversando aí com o Espírito Santo. Dá para fazer as duas coisas. Você vai lendo, vai falando, fala, Espírito Santo. Fala, mas faça isso com consciência, porque ele vai falar. Essa é uma palavra, a palavra de Deus é a palavra revelada. E se ela é a palavra revelada, ele revela você em meio à leitura, em meio a uma frase, um versículo. Eu queria que você começasse a pensar nisso e fizesse durante toda essa mensagem, ao final dela, você fizesse uma reflexão durante ela e ao final você decidisse o que eu quero da minha vida. Você escolhe. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu sublinhei aqui que eu quero que ele não está dizendo tempo de colher. É a mesma coisa, mas eu quero usar isso aqui como arrancar. Há coisas que nós plantamos
em que, dado momento, nós vamos ter que arrancar. Como diz o pastor Isaías, arranca com raiz e tudo. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Pensou a Bíblia mandando eu odiar, hein? Tempo de guerra e tempo de paz. Fale com Deus agora, vamos orar. Eu queria que você, mesmo assentado, tivesse uma conversa sincera com Deus. Irmão, não se engane. Não se engane. Fala com Deus. Peça a Ele, Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Decodifica aquilo que eu não estiver entendendo. Pai querido, é a Tua palavra. Dá-nos sabedoria do alto, dá-nos discernimento. Nós não queremos dobrar ninguém, nós não queremos obrigar ninguém, nós não queremos forçar ninguém. Assim como o Senhor Jesus Cristo sempre deu opções. E nós temos o direito da escolha. Eu quero pedir que nesta noite o Senhor fale ao coração de cada um, para que eles saibam até o que escolher. Em nome de Jesus, amém. Há escolhas, há escolhas. Se eu soubesse disso, eu não teria feito. Se eu soubesse disso, eu não teria comprado. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria vendido. Me arrependi. Quantos já passaram por situações como essa? Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito antes. As pessoas que aceitam Jesus dizem assim, quanto tempo eu perdi? Se eu soubesse que era isso, que tolo que eu fui não ter aceitado antes. Um dia eu falei aqui, já falei mais de uma vez, Senhor, deixa eu voltar meus 40 anos, mas eu quero com a experiência que eu tenho hoje. Meus 30 anos de idade, onde eu não era batizado no Espírito Santo, mas deixa eu voltar lá já batizado no Espírito Santo. Se eu soubesse o que significa investir no reino, se eu soubesse como o Senhor trata as tuas coisas, como hoje eu sei, ou, Senhor, se eu soubesse como o Senhor trata as coisas, eu talvez não tivesse vindo, eu não sabia que era tão sério. Uma das vezes que eu estive conversando com candidatos ao batismo, o irmão disse, depois de algumas explicações, ele falou, pastor, ser crente é muito difícil, pastor. Quem pode? Os discípulos falaram para Jesus, quem é que aguenta essas palavras? Mas se nós formos escolher pelo nosso entendimento, realmente é difícil. Eu te diria, é impossível. As frustrações que você pode estar passando hoje, as colheitas que você está colhendo, redundância, hoje, no seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento, casamento falido, na sua saúde debilitada,
sua vida espiritual fria, aquela angústia de alma, aquele peso da alma, são plantações que você pode ter feito há meses ou há anos atrás. Sabia disso? Há plantações que nós plantamos, árvores frutíferas, que nascem no mesmo ano. Há plantações que demoram 10 anos para dar o fruto. Se você não está gostando daquilo que você está colhendo, a receita é mude o que você está plantando. Eu queria, não aproveitando que eu estou ainda um pouco debilitado, mas de propósito, né? Acho que Deus me debilitou para eu quero uma palavra reflexiva nesta noite. Eu acho que você não veio aqui apenas para assistir um culto. Quantos vieram aqui apenas para assistir um culto? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que ninguém deve ter vindo assim. Ninguém. Eu gostaria que você marcasse nessa noite, nesse dia, hoje o pastor Augusto deve ter falado, né? Hoje é o dia do Pentecostes, né? É uma data móvel, né? Uma data móvel porque 50 dias após o domingo de Páscoa. Então, pode cair no 23, 24, 30, dependendo de... Enfim. Mas o que você veio fazer? As nossas escolhas ou as nossas semeaduras possuem algumas regras e você não tem como fugir. Você pode burlar, você pode não usar, você pode desconsiderar essas regras. Pode. Isso é um direito seu, é uma escolha sua. Deus é muito preocupado com as nossas escolhas, embora Ele deixe-nos escolher. Ele é muito preocupado, mas Ele deixa. Mas Ele fica muito triste quando você escolhe errado. Hoje, pregando lá em Petrópolis, eu falei assim, dentro da pregação que Deus me deu para lá, eu disse assim, às vezes eu fico pensando, se eu fosse Deus, né, por que Deus não faz uma coisa? Eu vou mexer, porque Ele tem esse poder, eu vou mexer na mente de todo mundo agora, eu vou dar um estalo aqui, eu vou programar vocês para só pensarem em fazerem coisas boas. Porque eu quero que o meu nome seja glorificado, exaltado, e vocês estão fazendo muita bobagem aí. Vocês estão me deixando muito mal na fita. Eu vou programar para vocês só fazerem coisas boas. Mas Ele não faz isso, Ele deixa nos escolher, mas Ele dá a dica. Você pode escolher a vida ou escolher a morte, é escolha. Você pode plantar a vida ou você pode plantar a morte. Você não pode dar a sua vida a você mesmo, mas você pode ganhar a sua vida através da sua escolha. E Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas Ele explica como é que você pode ganhar a sua vida. Quando você perde a sua vida. Troço de doido, não é? Às vezes Jesus falava algumas coisas que as pessoas falam assim, o que é isso que Ele está falando? Não estou entendendo. Mas Ele falava de uma forma muito simples. É porque as pessoas, e hoje ainda acontece isso, as pessoas estão atrás de coisas mais rebuscadas. E o Evangelho é tão simples. Quem complica o Evangelho? Nós pastores, nós líderes, complicamos. E é tudo tão simples, mas há regras. Você já percebeu que há pessoas que não gostam de regras? Há coisas que precisam de ter uma regra. Não é uma lei. Eu estou falando de... Vamos falar de algumas delas aqui. Por exemplo, uma das regras, uma das nossas escolhas. Você colhe aquilo que planta. Já diz lá em Gálatas capítulo 6. Aquilo que você plantar, aquilo que você vai colher.
Se você plantar uma semente de abacate, você não vai colher morango. Ah, isso eu sei, pastor. Então, por que você tem plantado abacate esperando colher maçã? Nós temos feito isso. E sabe como isso acontece, irmãos? Nós somos muito ingênuos. Nós desprezamos a majestade e o poder de Deus. Que é isso, pastor? Aqui ninguém faz isso. Não fazemos achando que estamos fazendo, mas com as nossas ações nós fazemos. Nós profanamos aquilo que é santo. Nós achamos que Deus nos ama tanto que eu vou fazer de qualquer jeito as coisas que Ele estabeleceu para fazer, eu vou fazer do meu jeito. E Ele me ama tanto que Ele vai passar a mão na minha cabeça. Afinal de contas, eu trabalho tanto na igreja. E há aqueles que pensam, inclusive, que podem comprar a Deus. Poxa, Senhor, o meu dízimo sustenta metade da igreja. O Senhor deve dar cada gargalhada lá no céu. Nós achamos que Deus não é justiça, Ele é todo justiça, mas Ele é todo amor, e as pessoas querem que Deus seja só amor e não seja justiça. Quando Deus diz, você pode escolher a vida ou a morte, escolha a vida, Ele dá dica. Se eu fosse você, eu escolheria a vida. Então, aquilo que você planta, por exemplo, se você gosta de plantar fofoca, você vai viver no meio de discórdias. Se você planta generosidade, é em todas as áreas. Quando eu falo em generosidade, eu falo em todas as áreas. Você quer ver uma generosidade que as pessoas às vezes desprezam? Pastor, eu vou embora dessa igreja. Por quê? Aqui ninguém fala comigo. Seja generoso, irmão, fale com ele. Você que está reclamando, fale com ele. Nós queremos que as pessoas sejam generosas conosco, quando nós não temos um coração generoso, em todas as áreas. Nós não estamos dispostos. Nós gostamos de andar, às vezes, não é aqui não tem essa frase, mas posso ajudar? E se a pessoa fala, assim, mas agora não dá. Mas você está perguntando se eu posso ajudar? Olha a segunda regra. Você colhe mais do que planta. Que isso, pastor? Aqui está dizendo que quem semeia pouco, colhe pouco. Mas eu vou te mostrar aqui. Você planta 1 grão e colhe muitos grãos. E isso vale para o pecado e também vale para a virtude. Se você plantar uma sementinha do pecado, ela vai crescer, vai florescer, que a sua vida vai ser tomada, você vai gostar daquilo. É um vício. Tem vícios que as pessoas acham que não fazem mal nenhum. E tudo aquilo que tira o seu foco de Deus, um vício que tira o foco. Não, mas isso aqui eu não estou prejudicando ninguém. Nós tivemos um irmão há muitos anos na igreja e a esposa dele veio falar que ele tinha um vício do joguinho no celular. E aquilo ali, não, mas é só um jogo, o celular não tem pornografia, não tem nada, um joguinho no celular. Pim, 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 pam, 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 pim, pam, uhul, pim, 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 pam, 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 venci. Não tinha isso? É. Aí a filha, que era pequena lá, adolescente, meu pai não fala comigo, a esposa diz, não me dá atenção. Está certo isso? O marido casa com a mulher para serem os dois uma só carne. Aliás, não sei se você nunca prestou atenção, eu já preguei sobre isso, falei num casamento. Uma só carne, não um só espírito. O seu espírito é o seu espírito, do seu marido é o do seu marido. Deus não vai falar com a sua esposa, Ele pode até mandar um recado, ó, fala com ele que o telefone está fora do gancho, eu estou querendo falar com ele, o cara não atende. Fala, cutuca ele aí, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Mas Deus não vai falar com o marido aquilo que tem que falar com a mulher. O espírito é individual, amém ou não, irmãos? Mas a carne é uma só, ou seja, vocês tornam-se os dois num só sentimento.
aquilo que você quer te agradar demais, sem pensar nela, ou ela sem pensar em você, vai ser prejudicial. Mas a virtude também, você planta pouquinho às vezes, você começa a plantar a virtude, você começa a plantar o bem, aquilo prospera com um negócio que prolifera. Amém ou não? Os irmãos estão aí ainda, né? Amém. Graças a Deus, oh Deus. E aí você precisa fazer escolha. Cuidado, aquilo que você vai jogar ali, na terra da sua vida, pode ramificar, espalhar de uma forma que depois você tem grande colheita, ou depois você tem grandes problemas para arrancar aquilo, porque é tempo de arrancar aquilo que você plantou. Segura aí na poltrona, tem mais. Quando você planta alguma coisa, você planta numa estação, e ele dá em outra estação, uma outra coisa está na mesma estação, planta no início e dá no fim. Mas, por exemplo, a maioria das coisas boas, pode consultar, você planta no inverno, vai dar no verão, vai dar na primavera. Então, às vezes, você não está percebendo isso na sua vida, e você plantou no inverno da sua vida. O que você fez com o inverno da sua vida? Nós temos invernos, irmãos. Quantos têm invernos? Tiveram invernos? Todo ano você tem um inverno, e agora eu não estou falando do clima. Nós temos dificuldades, irmãos. É inerente ao ser humano. Porque isso, para de vez em quando você entender, acorda, você não é anjo, você não é anjo, você é feito de uma natureza pecaminosa. E o que está faltando? Está faltando um pouco mais de dose de Espírito Santo. Até Jesus voltar, você tem que viver com esse remédio contra a pressão. Lembra que eu já preguei sobre isso, né? E os seus verões? Quando você planta no verão, o que você tem plantado no verão? Eu aqui diria que o verão, no meu entendimento, é a estação, principalmente para o carioca, a estação mais eu fico mais à vontade. Muitas coisas acontecem de erradas no verão. Há muitos anos atrás eu estava fazendo um curso e o cara veio com um levantamento que a quantidade de pessoas que nascem em novembro e dezembro é muito grande a quantidade. Porque 9 meses depois do carnaval. Isso é estatística. Se você nunca parou para pensar nisso, depois você procura. E no carnaval, no verão, ninguém é de ninguém. Todo mundo é. Isso chama-se plantio sem responsabilidade. Depois que você deu o seu passo, talvez você não possa voltar atrás. Pastor, o senhor está agora, o senhor está falando aí, misericórdia, deixa eu ir embora, porque eu estou lembrando aqui, eu aceitei Jesus já, mas quanta coisa, espera, a sua hora vai chegar, calma aí. Boa, vai chegar boa. Mas há coisas que nós estamos então fazendo hoje, e que se você não tiver muita responsabilidade, você já está projetando para o futuro. Irmãos, às vezes, ainda bem que é só às vezes, eu fico meio triste quando as pessoas chegam para mim e perguntam, pastor, quer que ajude lá no Kids? Não, meus irmãos, nós não precisamos da sua ajuda nem de ninguém. Se você entender que os kids precisam de ajuda, você está fora do nosso propósito. Aliás, está fora da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para ajudar. Vou dar uma ajuda aí. Nós vamos investir. Mas o que é pior, meu amado, que ali é filho dos outros, se você nem tem mais filho pequeno,
Agora, o que você está investindo nos seus filhos hoje? Atenção, aqueles que têm crianças aqui pequenas. Levanta a mão aí. Até 10 anos. Você está formatando o caráter dessas crianças e talvez não tenha volta depois. Mas, pastora, a Bíblia diz que Jesus pode todas as coisas, se você quiser. Outra coisa, eu tenho aprendido, eu tenho ouvido, hoje mesmo conversando com esse pastor mais experiente, mais novo do que eu, mas mais experiente. Eu já pastorei há 40 anos, igrejas de vários lugares, e ele disse assim: eu estou revendo as minhas orações por pessoas que pedem oração, mas ele não quer aquilo, e quer que eu resolva o problema dele com a minha oração. Nananina, não. E eu acho que eu vou fazer isso também. Por que você está me pedindo isso? Porque, pastor, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Opa, vou entrar de cabeça. Mas você quer que eu ore por você, por um problema que você criou, e agora você quer que eu resolva o seu problema, quando nem você quer resolver, irmão? Isso é muito ruim para mim. Não faça isso com velhinha aqui, não. Eu quero viver mais, irmão. Eu quero curtir, quero comer mais torresmo, irmão. Não foi torresmo que me fez passar mal, porque tem uns dias que eu não comi torresmo. Não é? Eu não tenho. Mas uma semana é uma eternidade para quem comia todo dia, irmão. Uma semana sem comer torresmo é uma eternidade, não é não? Hoje você está investindo no seu futuro. É tempo, irmãos. Alô? Cadê os jovens? Olha para mim, jovens. Tem jovem aqui nessa igreja? Não, né? Eu só quero os jovens bonitos levantando a mão. Os outros podem ficar com a mão para baixo. Como tem gente humilde, hein? Humilde, vocês são bonitos, mas também são humildes demais, né? Mas são mesmo, né? Queridos, doutora Valentina, tem doutora Júlia, doutora Bia, tem alguns médicos aqui. O Período não é doutor, mas é como se fosse lá, né? Filho de doutor não é doutor não, tá? E nem filho de crente é crentinho. Mas vocês estão investindo. É agora. Não, deixa eu ganhar. Você já imaginou se eles falassem? Eu vou ganhar a vida primeiro. Com 50 anos eu entro na faculdade, já vivi o que tinha que viver. Por que você não faz dessa forma? Mas quando se trata das coisas de Deus, quando se trata da nossa vida com Deus, eu quero dizer melhor. Porque senão você vai pensar da primeira frase que eu falei, das coisas de Deus, você está pensando que eu vou falar do servir no Evangelho, servir na igreja. Eu não estou dizendo isso, porque isso é uma consequência do que você é em Deus. Eu não posso fazer você gostar de servir se você não tem uma vida com Deus. E se você tem uma vida com Deus, você vai querer investir. Se você é um professor particular de inglês e gosta daquilo, você vai procurar o quê? Alunos. Mas você não pode não falar nenhuma palavra em inglês e falar, decidi, a partir dessa semana eu quero ser professor de inglês. Você ainda não investiu em você. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, o meu servir, a minha generosidade, aquilo que eu faço, é consequência daquilo que eu decidi ser com Deus. Pode ser uma palavra dura, mas por isso que não dá liga às vezes. Por isso que eu canso no meio do caminho. Por isso que eu estou sentindo peso, está pesado, porque eu não estou preparado. O que é não estar preparado? Eu estou rodando a roda com a minha mão, e quem roda a roda é o Espírito Santo. Quando nós fomos batizados no Espírito Santo, o Senhor nos encheu de ferramentas. O Espírito, o batismo é só ferramenta e mais nada. O batismo do Espírito Santo, se você entendesse o que é, fazer uma pausa aqui, um parênteses aqui, se você entender o que é batismo com o Espírito Santo, você vai sair daqui hoje e dizer assim, eu só vou largar quando ele deixar chegar. E eu vou ficar noite e dia e noite sem parar. Eu quero buscar. Eu vou buscar dormindo, que eu vou falar, Senhor, fala comigo no sonho. Eu vou buscar, porque é uma tranquilidade. Mas por que então que alguns até sabem disso e não buscam?
porque você vai passar a viver uma vida como Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do alto, nascido do Espírito, cheio do Espírito. São ferramentas. Quando você fala, e fala com autoridade, muitas pessoas têm fé, mas não têm autoridade espiritual. A diferença está na autoridade espiritual, não na fé só. A fé é você acreditar que aquilo vai acontecer. A autoridade espiritual é você ser usado por Deus, com toda a autoridade que é dele e que ele delega para você. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Está todo mundo acompanhando? No final do culto tem uma provinha, com 10 perguntas. E quem tirar pelo menos 9, vai ganhar um prêmio, vai ganhar um carro, uma Brasília, 0 quilômetro. Mas olha que coisa interessante. Eu estava orando, e Deus foi me falando umas coisas. Falei: Jesus, isso aqui, eu nunca ouvi ninguém falar, embora todo mundo quase saiba. Mas eu falei: olha, eu vou frisar isso aqui, Senhor, pera um minutinho. Às vezes nós colhemos aquilo que não semeamos. Ué, como é que pode eu colher aquilo que não semeei? Às vezes nós usufruímos daquilo que não semeamos. Às vezes nós não estamos nem plantando, mas estamos colhendo. Isso é um problema. É quando eu admito que eu não quero fazer nada, mas eu quero comer daquilo que as pessoas estão plantando e colhendo. Fala aí, irmão, fala comigo. Bota a mão aqui, bota a mão. Oh, glória, amém. Olha, eu quero ficar perto. Essa turma aqui é a turma do poder de Deus. Uau, deixa eu ficar perto de ti. Encosta aqui em mim, irmão. Encosta aqui. Deu choque. Aleluia. Mas também eu posso ser contaminado. Assim como na pandemia veio uma ordem dizendo: não encoste nas pessoas, não cumprimente ninguém, porque você vai colher aquilo que não plantou. Não foi falado isso, mas eu estou pegando aqui na minha pregação. Então, tanto há o lado de você ser relaxado, o termo relaxado não é um termo depreciação, você relaxa no sentido assim, descansado. Deixa eu mudar. Você ser descansado, pode ser isso, ou descansado. Eu gosto. Eu gosto da igreja Shalom, sabe por quê, pastor? Porque aqui os irmãos oram pela gente. E você? Não, mas eu nem preciso orar, eles oram. Todo mundo ora por mim aqui. As pessoas gostam de orar. E eu fico tão bem. Pastor, quando eu venho aqui eu sinto uma paz. Eu sento ali atrás, até vontade de dormir. De tanta paz. Às vezes mas você sente mesmo paz. Não é? Principalmente se você... Hoje eu saí de casa agora de tarde e orei: Senhor, quando eu voltar do culto, faz esse batuque aí acabar, que não é possível, é lá no condomínio do Dagfall, não é possível. Meu Deus, e tem umas pessoas cantando lá, a gente que gosta um pouquinho de música, vai ser desafinado assim na China. Eu falei: não podia pelo menos ser mais afinado? Então fere a alma e fere o ouvido também. E tomara que acabe isso lá, né? Aí às vezes você diz: na igreja não tem. Pastor, eu gosto dessa igreja, que essa igreja é suave. É suave quanto a minha vontade. Eu queria que o fogo descesse, que todo mundo falasse: a glória a Deus, amém, aleluia. Mas também não é por isso que a igreja é avivada, porque às vezes nós somos só barulhentos. Gritar e falar não quer dizer que você é batizado com o Espírito Santo, não é verdade? Às vezes você grita, fala alto, pula e esperneia, e não tem nada a ver, nem é crente às vezes. Né? Então, às vezes nós colhemos o que não semeamos. Quando? Quando nós somos permissivos ou aliados na hora do plantio.
Vamos para a família? Na nossa família, eu como um membro da família, posso não estar plantando, mas por ser permissivo, eu vou colher aquilo que a minha família está plantando. Não existe na Bíblia, eu não conheço, os irmãos, eu não estou falando com autoridade, não existe, pode procurar, eu não conheço, e pode ser que exista, que só pode repreender ou confrontar um familiar, seja o seu filho, não pode confrontar o seu pai, não está dizendo isso. Só o pai pode confrontar o filho? Não está dizendo isso. Então, tudo aquilo que está fora da palavra, nós temos o direito. E você sabe por que algumas famílias estão levando de roldão, é um termo que eu uso, estão levando para o buraco toda a família? Porque o restante da família está permissivo. Principalmente os cônjuges. Eu tenho a esposa, que tenho uma, parece que eu tenho duas, né? A minha esposa, às vezes eu até falo com ela, peraí, mas você acha que eu sou assim? Não, eu estou falando, sei lá, de repente você esquece, que é bom, isso não está certo, porque às vezes a gente não está fazendo na maldade, está fazendo por inobservância, está certo esse termo? Se não está, a partir de hoje está no vocabulário da Shalom. Nós não sabemos, e a mulher está vendo, não, mas eu vou ficar quieto, né, porque afinal de contas, né, eu tenho o cartão de crédito do marido, vai que eu vou falar com ele vai ficar zangado, me tira o cartão de crédito, ou coisas semelhantes. O que o seu marido está fazendo de errado, e você está vendo, principalmente com relação às coisas de Deus, mas também fora das coisas de Deus, você tem falado, filho, porque a sua esposa está falando, você, filha, está errado. Você conhece os passos do seu marido e ela conhece os passos seus? Aqui não dá, que esse púlpito é vazado, eu queria escolher agora para perguntar. Irmãos, isso é permissividade. Nós vemos coisas erradas em casa e não falamos. As crianças falam assim, não podemos falar palavrão lá em casa, e meu pai fala. Porque a criança solta mesmo, não tem jeito. Meu pai falou isso assim, pastora. Hein, professora? Não é assim, Débora, lá? Eles entregam mesmo. Na nossa empresa, afinal de contas, eu não posso falar nada, né? Porque aqui que eu ganho pão miserável. Pão miserável. Você está sendo conivente das coisas erradas. Mas eu não sou o dono. Sai daí, filho. Se você não tiver autoridade, e autoridade não é brigar com o seu patrão, você não pode fazer isso. Patrão, vem cá. Você sabia que você está fazendo errado? Vai embora, rapaz. Eu montei isso aqui, zarpa. Mas você pode arranjar peça ao Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria. Às vezes você não vai falar, vai fazer, ele vai dizer assim, essa pessoa está incompatível aqui com a minha empresa, porque a minha empresa faz essas coisas aqui, ele não faz, a minha empresa, eu induzo as pessoas a mentirem, e ele não mente, as pessoas aqui, ele não faz errado, aí ele vai te perguntar, quem é você? Por que você está assim? E você precisa falar. Porque às vezes, isso é importante, nós somos colocados dentro de um local completamente errado, para iluminar, porque somos luz. Mas quando você assume que está no lugar errado e quer permanecer, você vai colher aquilo que não está plantando. Por quê? Você está usufruindo das coisas erradas. Na caminhada cristã, irmãos, isso acontece demais. Aqui na igreja já aconteceu mais de uma vez, e eu dou graças a Deus, porque foram ensinamentos, aprendizados que eu tive. Nós não podemos ficar tristes como pastores
e nem irmãos com aqueles que nos decepcionam. Ficamos, mas tem que passar à frente, porque às vezes Deus está mostrando e dizendo, libera, pastor, não é assim. Mas o que tem acontecido nas igrejas? E hoje mesmo, eu falei para a Vera, é muito bom assim, de vez em quando você está visitando uma igreja, conversar com o pastor, não só chegar lá na hora do culto, porque eu gosto, sempre assim, que horas é o culto? 7h30, eu chego 6h30, o pastor está lá, às vezes eu chego, o pastor não chegou ainda, mas eu fico lá esperando, e converso, troco ideia, ouço, para saber, será que é só comigo? Será que é só na nossa igreja? Será que eu estou errando? E ele disse, não, o que tem faltado é falta de... Tem faltado é falta, não. O que tem acontecido é falta de confrontos. Nós estabelecemos uma amizade tão grande aqui entre nós, graças a Deus, amém? Isso é bom, não é? Mas às vezes a gente fica mais amigo do irmão do que amigo de Deus. E nós somos coniventes com as falhas dos irmãos, quando nós não temos coragem de tirar o irmão, arrancar daquele plantio que ele está fazendo. Ele está plantando discórdia, ele está plantando fofocas, ele está plantando divisão. Ele disse, pastor, nós tivemos agora, eu perguntei, quanto tempo você está aqui? Ele, estou aqui há 1 ano. Eu vim de outra igreja, me trouxeram aqui para resolver um incêndio. O pastor que estava aqui dividiu a igreja. E dividiu da pior forma, levando. A igreja sofreu. Porque nós temos que entender, irmãos, se você está com raiva de mim e quer dividir a igreja, de mim, Isaías, pensa 2 vezes, fala com Deus, porque você vai ferir pessoas, você vai ferir a noiva de Cristo. E isso, eu tenho que orar para Deus amainar um pouco a fúria dele sobre a sua vida. Você está mexendo na noiva de Cristo. Você está machucando a noiva de Cristo. Cuidado, irmãos. Às vezes a gente esquece isso. Nós não confrontamos. Nós vemos coisas erradas e nos omitimos. Estamos colhendo aquilo que não semeamos. É uma escolha que eu estou fazendo. Não, pastor, cada um dá conta de si diante de Deus. Já estamos. Eu não posso falar isso com ele, pastor, eu não posso. Afinal de contas, eu não tenho nada com isso. Ele está, deixa ele, Deus vai falar com ele. Não, irmãos, Deus colocou você para falar com ele. E às vezes você tem mais liberdade com ele do que eu tenho. Não dá mais nada aqui, porque eu ainda não estou 100% recuperado, eu estou 220 de novo. Mas tem outras coisas que eu não criei, eu não plantei, mas eu estou comendo, eu estou usufruindo, eu estou me beneficiando quando eu me deleito naquilo que não é próprio para uma vida cristã. Há coisas que não são ilegais. Quer ver um exemplo? Fumar não é ilegal. Só estou te dando um tema, não vou falar sobre fumo, que seria um absurdo eu dizer, ter aqui irmãos, assim, pastor, mas eu acho que, eu sou membro da igreja, mas eu pito um pouquinho, eu pito. Não, esse aqui eu tenho certeza que não tem aqui. Mas eu estou dando um exemplo. Fumar não é ilegal. Não tem uma lei que diz, se você fumar, você será preso. Não tem. Mas é inadequado. Nós cristãos entendemos que aquilo que estraga o meu pulmão, estraga o templo do Espírito Santo. Tem coisas que são legais, mas são imorais. Quando eu comecei o meu ministério, e nós estávamos lembrando disso essa semana, eu sempre usei barba. Era bonito, hein, irmão, de barba. Barba, um bigodão, tudo preto. Cabelo. Tinha, que saudade. Não precisava botar boné porque o sol não pegava na testa, tinha cabelão e tal. E aí eu estava gravando meu primeiro disco, era LP ainda. Fui para o estúdio e gravei esse primeiro disco lá na comunidade S8. E quem me dirigiu foi o nosso Hernani Maldonado. Dirigindo, ele muito sábio, ficou olhando, acabou de gravar, fechou tudo.
E ele falou assim, o irmão tem uns hinos bons aí. Era quando eu estava gravando lá em Santuário, né? Ele disse, o irmão com esse hino aí, o irmão vai entrar, Assembleia de Deus vai chamar o irmão demais, hein? Não, mas eu quero ir. Se você pretende ir na Assembleia, isso naquela época, tá? 30 e tantos anos atrás, hoje já mudou. Se você pretende cantar na Assembleia de Deus, você tem que tirar essa barba. O pastor da Assembleia não vai te chamar se você tiver barba. E não chamava. Eu falei, amanhã. Fui para lá, tirei a barba, deixei só o bigode, que eu gostava do bigode, mas a barba, que era o problema, bigode, muito pastor tinha bigode, sinal de autoridade, bigode. Pelo menos nisso eu ganhei um pouco. Tirei. Eu decidi. O que eu quero? Eu quero fazer parte daquilo que eu não fira as pessoas. Eu passei a abrir mão de coisas que não eram ilegais. É ilegal ter barba, irmão? Não é verdade? Quem falou é um barbudo que está lá atrás. Tá certo, não é ilegal. Mas, meu irmão Tiago, você que está numa empresa boa, está feliz lá, não está? Ajudei a orar, hein? Se o patrão dissesse, você é o cara que eu estou precisando, mas tem um detalhe. Você gostou daqui? Amei. Tira a barba, que eu não contrato sem barba. Eu tenho certeza que você não ia chutar a empresa, você ia falar, Marina, você que gosta de acariciar minha barba, você vai acariciar minha testa agora, eu tenho uma testa mais longa aqui. Coisas ilegais. Há lugares que não é ilegal eu ir, mas é inadequado ao crente. Vamos falar logo o crente. É inadequado, são lugares que nós não devemos frequentar. Eu não estou falando para encontro de casais, nem para família, mas eu vou falar um negócio que eu estou aqui na minha igreja, e se vocês não quiserem, não gostarem, procure o pastor principal, só serve ele, e fale com ele que você quer que tire o pastor da igreja. Se você não gostar, mas eu vou falar. Eu não quero que você responda, eu quero que você reflita. Existe um lugar que não é ilegal, se você frequentar, você não vai ser preso. Mas é inadequado para quem é crente. Vocês sabem qual é o lugar que eu vou falar? Motel. No Brasil, motel é lugar de encontro de pessoas que não têm a ver. É o amante com a amante. Ah, pastor, mas eu estou indo lá, querido, você não precisa me procurar depois, pastor, mas eu fui com a minha esposa e tal. Querido, deixa Deus falar contigo, mas ora para ele, eu ouvi essa mensagem. Eu vou te dizer por quê. Como a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue, é contra as potestades espirituais que habitam as regiões. Ali naquele ambiente, é um ambiente de traições. São leitos que você não sabe quem deitou ali. E você não precisa ir para ali. Paga o Sheraton, paga o Otton, Rio Plus, paga não sei o quê, nem estou mais por dentro desses hotéis aí. Paga e vai lá. Irmãos, não façam isso. Você vai sair de lá contaminado do Covid, do coisa. E você depois não vai entender algumas coisas que podem acontecer na sua vida. Escolha, querido, se eu descobrir que você vai com sua mulher ou com seu marido, só com eles, num motel, eu não vou te excluir da igreja. Não vou. Aliás, aqui a gente não usa esse excluir. Mas pense nisso, irmão. Pense nisso. Quantos têm um filho adolescente, um filho jovem aqui? Quantos têm? Você levaria sua filha, principalmente se fosse uma menina, você levaria sua filha para um lugar onde tivesse todo mundo na maior pegação, é uma festa, mas pegação e tal, aquele negócio promíscuo e tal, você levaria? Fala aí, Sérgio. Fala aí. Vivian Vidal.
Não tem como. Agora você leva o seu casamento para um lugar de destruição. Você está colhendo aquilo que você não plantou, mas está usufruindo. Não foi você que construiu o motel. Você não, mas irmãozinho, por aí vai. Qual é o propósito disso? Vou repetir, irmãos. Essa é uma posição que eu tomei há muitos anos com a minha esposa. E eu estou te dando de lambuja, de graça. Experimente ou não. Fique à vontade. Repito, se eu descobrir que você vai, eu não vou te chamar de rebelde. E nem vou te excluir da igreja. Eu só quero que você teste. Agora, cuidado. Cuidado. Será que você vai estar naquele tempo, um tempo de rir ou de chorar? Vamos concluir, irmãos? Nessas coisas que eu falei, você pode até não ser o autor, o idealizador, mas é o usuário. Você aceitou, você é conivente, aceitou desagradar a Deus, você usufrui do que não é próprio para uma vida cristã. Mas não é só isso não. Tem festas dedicadas a deuses, você põe o pé lá dentro e sai depois e a sua vida degringola e você não sabe por quê. Vou deixar você pensando. Conclusão e apelo à sua vida. Você pode dizer agora assim para mim, pastor, minha colheita está terrível. Minha colheita. Pastor, pastor, o senhor falou isso para mim. Estou aqui anotando, eu estou colhendo tanta coisa ruim, pastor. E agora? A boa notícia que eu tenho para você é que você não pode mudar a colheita, mas você pode interromper o ciclo agora. Você pode parar de plantar. Você pode parar de frequentar. Você pode parar de fazer. Você pode passar a fazer aquilo que você não está fazendo e precisava fazer. Permita a Jesus arrancar com raiz aquilo que tem dado frutos ruins na sua vida. Primeira coisa que você precisa fazer, e não é você quem faz, mas você decide fazer, é arrancar. Segunda coisa, para você plantar alguma coisa que o solo aprendeu a dar coisas ruins, você usa uma prática que muitos agrônomos, sei lá, muitos roceiros, agrônomos, você vai ler lá e diz, não pode fazer isso, mas eles usam, eles queimam o terreno. Eu vou plantar uma coisa nova aqui, então eu quero queimar isso aqui, para que o adubo, a cinza e tal, sirva de adubo para uma nova coisa. Você precisa arrancar, e às vezes precisa queimar, e quem queima isso na sua vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um consolador, mas é um espírito de fogo também, fogo consumidor. Ele não consome o que é bom, ele só consome o que é ruim. A Bíblia mostra terremotos e terremotos. Aquilo que nos prende, Deus manda terremotos só para nos libertar. Paulo e Silas na prisão, todos presos, todas as portas se abriram. E ninguém sofreu nada com o terremoto. Peça e aceite de Jesus novas sementes. Quem dá a semente é Ele. Quem dá a semente é Ele. Peça a Ele, mas aceite o seu tempo. Fala para Ele, Senhor, eu queria que o Senhor remisse o meu tempo. Não, quem tem que remir o tempo sou eu. Mas sem a ajuda dEle você não vai remir. Palavras, mude, fala, Senhor, eu não consigo. Mude, aceite sementes, atitudes, dinheiro. O dinheiro é muito importante na nossa vida, irmãos. Hoje eu fui para lá e tive que gastar um dinheiro para botar gasolina no carro. Cheguei lá, o pastor
pagou meu almoço, mas estava pronto para pagar também, né? Eu nunca vou esperando que ele possa pagar, mas eu tinha que pagar com dinheiro. Eu nunca poderia perguntar, se eu te der um sorriso, você aceita a conta paga? Não é assim que funciona, não é, irmão? Se eu disser quem eu sou, se eu disser que eu posso fazer, você troca por uma balinha? Não, o dinheiro é muito importante. E o dinheiro nunca foi problema na Bíblia. Jesus fala muitas vezes sobre o dinheiro. Mas o amor a Ele é a raiz de todos os males, porque não pode se amar duas pessoas. E se você ama a Deus, você não pode amar o diabo. Se você ama o mundo, você não pode amar a Deus. Se você ama o mundo, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. Escolha, irmão, fica à vontade. Plante uma vida de oração e dependência a Deus. Se você aprender a orar constantemente, vai orar facilmente. Você às vezes não tem condição de orar porque você não tem praticado a oração. Mas há escolhas que de início parecem inofensivas, mas com o tempo traz consequências terríveis. Davi ia a todas as guerras. Lembra disso? A Bíblia diz que ele nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu. Mas teve um dia que ele não foi à guerra. Não é Davi? Não é você não, é o outro. Não é? Ele escolheu não ir. Mas ele tinha que ter ido. Porque era a praxe do rei. Ele tinha que ter ido. E ele estava acostumado a ir. E ele não foi. Ao não ir, ele ficou em casa. E ao ficar em casa, ele resolveu contemplar. Vamos ver a coisa. Foi para o terraço. E quando ele foi para o terraço, pegou o binóculo. Que é aquilo? O resto da história vocês conhecem. Ao ficar em casa, ele se afastou de Deus. Cuidado com o seu ficar em casa. Eu não estou me dizendo a casa, literalmente a casa. Eu estou dizendo aqueles momentos que você abre mão. Não, uns chegam para mim e dizem, pastor, já servi muito, quero passar o meu tempo para outro. Meu irmão, seu tempo aqui não acaba. Não brinque com isso, meu irmão, não brinque. Você foi chamado para servir a Jesus até Ele voltar. Mas eu já estou sem força, Ele dá a força. Irmãos, se vocês fizerem uma reunião dizendo assim, vamos jubilar o pastor Isaías, por isso que eu não estou na igreja A, ou B, ou C, porque lá, estava conversando com um amigo meu, mais novo do que eu, 2 anos, forte, e desde os 70 anos ele está jubilado, porque é compulsório, não é na Metodista, é lá em Portugal. Mas também na Metodista, parece que tem isso agora ou em outros. Eu não estou aqui criticando isso não. Meu Deus do céu, o que uma pessoa de 75, 76 não pode fazer, não pode servir? Então, inicialmente nós nos afastamos. Hoje eu não vou. Aí depois eu aprendo a gostar do afastamento. Aprendo a gostar do afastamento. Legal. Você que nunca faltou ao trabalho, um dia você faltou ao trabalho, não deu nada errado. Legal, semana que vem eu vou faltar de novo. E depois, passado um mês, eu mereço ter uma folguinha. Daqui a pouco você já está começando a desanimar de trabalhar. Começa a se afastando de Deus por cansaço. Em vez de você, Senhor, revigora as minhas forças. Lá em Isaías, capítulo 40, fala sobre isso. Que Ele dá vigor ao cansado. Multiplica as forças daquele que não tem força.
faz ele voar como asas, como águia. Nós estamos fazendo tudo errado, irmãos. Quando você está sem força aqui, minha vitamina está ruim, você vai aonde? No açougue? Não, você vai ao médico. E ele faz uns exames, você está faltando B12, faltando D, faltando não sei o que de vitamina, ele dá um remédio. Você não para, porque você quer fazer, mas com as coisas de Deus nós não pedimos força, só dizemos, estamos cansados. É lógico que nos cansa. Jesus também cansou, mas ele nunca desanimou. Depois vem o gosto pelo afastamento. Depois vem algo para ocupar o lugar que você exercia no corpo. O inimigo vai arranjar um lugar para te substituir, ou alguém para te substituir. E aí acontece o que é pior. Esse afastamento gera uma falta de autoridade espiritual. Se há uma das coisas que eu reputo como dos mais prejudiciais na vida do crente, é a falta de autoridade espiritual. A autoridade espiritual que é dada por Deus é aquela que você, em nome de Jesus, fala e as coisas acontecem. Autoridade espiritual. Não estou dizendo que tudo que você falar vai acontecer, tá, irmãos? Porque a dele é soberana sobre todas as nossas. O afastamento, então, gera essa autoridade espiritual. A perda da comunhão gerará consequências desastrosas. Porque você, para ocupar aquele lugar que você deixou de ocupar aquilo, você vai arranjar uma outra ocupação. Natural. Vou dar um exemplo, que não é isso que eu quero falar, mas serve. Se você é aquele crente que gosta de estar presente em todas as... Você acostumou a faltar de vez em quando, o seu corpo está pedindo para você não ficar em casa. Você pode ter certeza que ele vai te arranjar uns lugares para você ir, para substituir aonde você não está indo mais. E aí, o passo seguinte e final é independência total. Não, eu não preciso. Eu estou servindo a Deus dentro da minha casa. Quem disse para você que você tem que servir a Deus dentro da sua casa? Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. O Wesley que dizia, né? O mundo é a minha paróquia. Você tem que estar. Que é isso? Aí nós somos independentes. E aí nós começamos a ver as coisas sob outra ótica. E aí nós começamos que o diabo precisa nos dar razão. Não, filho, você não está errado. Afinal de contas, o que tem de gente falsa naquele lugar? Esses irmãos, lembra aquele dia que você precisou, ninguém te ajudou? Aí é uma festa. E eu quero orar nesse momento, para que a nossa igreja não caia nessa esparrela do diabo. Aquilo que você plantar, você vai colher. Você vai plantar um grão e pode colher centenas de grãos. Mas você pode plantar coisas ruins e multiplicar na sua vida. E você pode plantar coisas boas e se multiplicarem na sua vida. Eu queria saber quantos entenderam a mensagem. Você viu que, apesar de você ser crente em Jesus, apesar de você ser um servo e uma serva de Deus, você não está imune aos ataques do inimigo. Apesar de você fazer ou estar em lugares que são legais pelas leis dos homens, que você não vai ser preso, são lugares inadequados. Você precisa muitas vezes abrir mão de você para não servir de pedra de tropeço para outros. Há pessoas que podem até estar num lugar
E há pessoas que não podem estar em certos lugares. Há coisas que nós fazemos e que nós damos conta. Não, isso aqui para mim não vai me afetar. Mas o seu irmão que está vendo vai ser prejudicado. E o que você está plantando? E para concluir, vamos ficar de pé. É tempo de arrancar algumas coisas que você plantou. Pode ser que você nem perceba, meu irmão, mas você plantou inimizades, você plantou mágoas. Pode ser. Ih, pastor, eu nem estava me lembrando, mas se você lembrou agora, é porque ela está aí dentro, camuflada. Há momentos que nós temos que derrubar. Eu só penso em construir, mas eu tenho que derrubar. E há construções que, para serem construídas, eu tenho que derrubar. Nós estamos pretendendo construir essa igreja nova. Isso aqui é uma adaptação. E uma das coisas que já disseram para nós, vamos derrubar, ali tem um terreno vazio e tem uma casa que é antiga, que não tem muita avalia. O ideal é derrubar aquela casa velha para construir algo novo. Há momentos na nossa vida que nós temos que derrubar. Quem sabe hoje você não vai ter que derrubar. Você não pode colocar remendo novo em odre velho. Você não pode colocar algo valioso de Deus dentro de uma talha, de um jarro sujo. Tem tempo de perder. E você vai precisar de perder daqui para frente. Deus vai te mostrar. Mas você talvez tenha que perder até amigos e parentes. Sob pena deles te levarem para o buraco. Não é para ficar de mal com eles. É para não ser conivente com aquilo que eles fazem. Você tem que decidir. Não, mas a família para mim é sagrada. E Deus não é? Se há coisas que você está sendo prejudicado na sua família, familhão que eu estou dizendo, tá? O seu sogro, o seu primo, o seu tio lá, você precisa tomar uma decisão. Quando a minha esposa começou a me namorar, nós estávamos noivos, e depois logo que casamos, nós passamos o Natal na casa dos pais dela. Natal era aqui, na minha mãe, outro Natal era lá. E ela um dia falou com a mãe, olha, o pai não era crente, ela também não era. Depois a mãe veio ser. E ela disse, se vocês passam esse Natal com palavrões, com bebedeiras e essas coisas, nós não vamos passar. Não, mas isso para nós não tem problema. Então não vamos passar. Decisão dela. E eu concordei, porque também me afetava. E nunca mais. Eles não quiseram parar, nós não quisemos passar. Íamos lá, sim, outras épocas, que não tinha nenhuma... Vai ter quem aí? Tá? Fulano vem, fulano vem. Não iremos, porque eu não posso decidir pelas pessoas. Se a pessoa não abre mão de ficar ali falando palavrão e gritando e avacalhando com o evangelho que eu sigo, eu me afasto desses. Mas se ele falar, pastor, ou irmão, eu reconheço esse ministério na sua vida, eu vou te respeitar. Aí eu vou, porque aí eu preciso estar ali. Mas enquanto eu falo, eles riem, debocham. Foi Jesus que ensinou isso. Na casa que você entrar, se eles não entenderem, batam as sandálias e samba fora. Quero orar pela sua vida, meu irmão. Se alguém quiser vir aqui ao altar e entregar a Deus alguma coisa, algum plantio que você fez para ele arrancar, em sinal de você estar consagrando, queimando no altar a sua vida, pode vir. Pode vir.
Uma coisa que a igreja precisa acostumar é isso também, não é que o altar, eu já falei isso, mas às vezes a gente pensa eu não. Hoje eu comecei a fazer o apelo, ele estava começando lá, a igreja veio à frente, e buscando e orando, e os irmãos veio logo orando, vieram orando, veio um, veio outro, e não demorei nem 5 minutos, porque todo mundo orou por todo mundo. Então você está aberto aqui para você orar. Seja mais queimado, seja mais desprendido, tá bem? Mas não estou te obrigando. Se você acha que não precisa, não venha. Não venha porque eu chamei. Você precisa sentir isso no coração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você coloque a sua vida agora diante do Senhor. E faça uma coisa que eu estou te autorizando. Senhor Jesus, se essa palavra do pastor Isaías foi da boca dele, da cabeça dele, não vai acontecer nada. E eu não vou me sentir mal pelas coisas que eu estou fazendo, que eu acho certas. Pronto. Pode encarar. Mas, se for, meu irmão, você vai ter 2 plantios para arrancar. Aquilo que você precisa e aquilo que você acabou de plantar agora. Vai ter que arrancar. E eu não sou responsável por isso mais. Amém? Quantos entenderam? Então vamos orar. Começa a falar com Deus aí. Vai colocando a sua vida diante do Senhor. Não espere que eu ore por você, eu vou orar pela igreja toda, mas eu queria que você tivesse a coragem de entregar nas mãos de Deus a foice da colheita. O Senhor arranca aquilo que o Senhor precisa arrancar, queima aquilo que o Senhor precisa queimar. Me faça perder o gosto daquilo que eu gosto e que não te serve. Faça com que eu perca a vontade de fazer aquilo que não te agrada. Eu não quero ter mais vontade. Eu não consigo, mas eu não quero. Mas eu não sei fazer, mas eu não quero. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Quero chamar os jovens aqui à frente. Estou sentindo de Deus aqui, todos os jovens e adolescentes. Vem aqui, todos. Mas se eu não quiser, pastor, não, você está sendo obrigado. Agora eu quero ministrar sobre a sua vida. Jovens e adolescentes, vem aqui à frente. Chega mais para frente, para caber todo mundo. Todos os jovens e adolescentes, venham aqui. Fique nenhum de fora. Você crê. Você nem sabe o que eu vou fazer. Você crê no que eu vou fazer agora? Você acha que eu sou um homem de Deus para falar para vocês o que eu vou falar? Vocês confiam? Porque se não confia, volta para o seu lugar e senta lá. Não vou perder tempo com quem não quer. Ô pastor, o senhor é mal educado? Não, eu estou sendo franco com o irmão. Tá bom? Deixa eu te dizer. O foco do inferno, quando a gente fala inferno, fala do mundo. O mundo não é a seara que está para ser colhida, não é esse mundo. Esse nós temos que estar lá, tá? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É a ideia. Eles estão em vocês, não estão mais em mim. Isso daí já passou a hora do cabo da boa esperança. Isso aí não quero mais nada com ele, não. Estão de olho em mim por causa das coisas que eu estou pregando. Mas eles querem a vocês. Estão de olho só em jovens assim, ó, bonitos, fortes. Aquele que está para dizer, esse aqui vai ser o meu engenheiro das coisas do mal. Esse ali eu vou botar uma inteligência nele, e ele vai fazer um negócio que vai jogar para o mal. Você pensa que não está, não? Está de olho. Mas do outro lado está o Espírito Santo. Você está na Babilônia. Vamos mudar o teu nome para Sadraque, e o seu para Mesaque, e o seu para Abidnego. Mas você chama Misael, Ananias, você chama Azarias, seu nome não vai mudar para mim, porque eu tenho um plano na sua vida. Amém? Você já imaginou com 60 anos de idade, hein, Miguel? Não? Vou te dar 30 segundos para você imaginar.
30 segundos para 60 anos é muito pouco tempo, né, pastor? Eu te dou um minuto. Quando eu estiver orando, você vai imaginando, vamos fazer assim? Pronto. Quando você sair daqui, vai para casa, seu pai fala, ô Miguel, espera um minutinho, pastor. Pai, eu estou imaginando aqui o negócio aí. 60 anos. O que você quer ser com 60 anos? Não precisa me dizer. Você quer casar, não quer casar? Como é que você quer os seus filhos? Você não tem poder para decidir isso. Você nem sabe se vai ter filhos. Não é verdade? Mas você quer. Então tem que investir. Como você quer ter um lar, Rebeca? Não precisa me dizer. Você começa a investir. Você tem que ser uma boa filha. Como é que você vai ser uma boa mãe se você não é boa filha? Está ouvindo, Giovana? Viu, Brano? É isso aí. Olha a responsabilidade que vocês têm na mão. Daqui a uns anos, nenhum de nós aqui, eu, Chicão, comecei a matar as pessoas aqui. Ô Chicão, eu falei você porque nós somos amigos há muito tempo, né? Mandei um recado lá para Deus, eu queria uma casa de pé do Chicão ali, para a gente... Não, mas é verdade, pela lei, pela ordem natural das coisas, daqui, sei lá, 30 anos, você está com quantos? 15? 16? Você vai estar com 46. Eu não tenho expectativa de viver mais 30 anos. Teria vontade. Mas se eu estiver produtivo, eu até quero, eu não quero ficar improdutivo, né? Eu estou com 76, você fala assim, não parece. Mas você tem que plantar. Então, está na mão de vocês. Você sabia que aqui pode estar o presidente da República do Brasil? Pode estar aqui. Aqui pode estar o Prêmio Nobel da Paz. Pode estar aqui na mão de um de vocês, aquele que vai descobrir a fórmula da maior doença que possa existir. Pode estar aqui na frente. E vocês pensam que o diabo não está de olho nisso? Então eu vou orar por vocês. Vou orar. A minha oração não vai tirar de vocês aquilo que vocês precisam fazer. Mas, ao contrário, vai trazer uma responsabilidade ainda maior. Mas vocês vão dominar. E vamos começar em breve. Já quero ver alguns de vocês subindo aqui para pregar a palavra. Pastor, mas eu sou adolescente. Ué, mas foi o rei Josias, né, que tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos de idade. Começou, me ajuda aí, vocês que conhecem a Bíblia. Né? Mas pastor, isso foi naquele tempo. Ué, mas o Deus dele é diferente do meu? Vou orar. Já que a gente está aqui, nós vamos fazer um ato profético na igreja. Porque nós estamos ali olhando quantos rapazes e quantas moças tem nessa igreja, que serão os homens e as mulheres daqui a pouco. Não falta muito tempo não, tá? Aqui, ó, rapidinho passa. Aliás, quando eu vi essa turma chegando aqui, não está todo mundo aqui, eu fiquei feliz. Amém. Nós oramos muito por isso aqui na igreja, muitos anos. E hoje meus olhos contemplam o resultado da oração. Então, estou muito feliz, tá, de estar aqui. Adélia, vem aqui na frente fotográfica, aqui todo mundo. É um ato profético, nós vamos fazer e guardar isso na igreja, porque daqui a algum tempinho nós vamos ver isso se concretizar. Então, é muito importante esse momento. Eu te peço, igreja, que você esteja em oração, que você estenda a sua mão para que isso aconteça, pelo poder que há no sangue e no nome do nosso Senhor Jesus. Nós temos que abordar isso sempre, fazer ato profético na igreja,
declarar vitória sobre a igreja, destruir todas as hostes malignas, profetizar sobre a juventude, que o mundo diz que está perdido, não está não, olha quanta galera, que linda, crendo que vai acontecer algo de maior na vida deles, porque eles servem a um Deus de todo poder, de toda honra, de todo louvor e toda adoração. Pai, em nome de Jesus, eu quero chamar o pastor Augusto e a pastora Vivi aqui no altar, por favor. Senhor, nós colocamos, Senhor, todas essas moças e esses rapazes aqui na frente, Pai, diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, Ramanaias, decantras, Jesus, Roa lamachoas alahaias, ou lamanaias, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale com eles profeticamente, que o Senhor mostre a eles e coloque no coração deles, Senhor, que algumas coisas que eles pensam já é o Senhor falando no coração e na mente deles. E nós te pedimos, aqueles que ainda são insensíveis ou pensam que não estão conseguindo ouvir a tua voz, Espírito Santo, seja abundante na vida deles. Fala com eles, dê um tempo a eles, Senhor. Trabalha na vida deles, Pai, para que eles possam ser sensíveis à sua voz, à tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos que esses rapazes aqui, esses adolescentes, serão grandes homens, Senhor. Nós profetizamos que essas meninas, essas adolescentes, essas moças que estão aqui, serão grandes mulheres de Deus também. Nós profetizamos que a igreja avançará através dessas vidas, Senhor. Por isso nós te pedimos, batiza com teu fogo, batiza com o Espírito Santo, dê dons de visão, de revelação, dom de língua, dom de cura. Dá, Senhor, palavra, dom da palavra, que eles possam, Senhor, atingir os seus amigos, seus familiares, Senhor, que eles deixem para trás o medo, Senhor, a vaidade, Senhor, e que eles tenham o Espírito Santo, que eles sejam humildes diante de Ti, sabendo que tudo vem de Ti, e que o Senhor fará deles, Senhor, através da obediência, Senhor, através do amor pela Tua palavra, grandes homens e grandes mulheres. Nós profetizamos nessa noite, Senhor, nesta noite, Senhor, que eles serão, Senhor, Teus, e nós repreendemos toda artimanha do maligno sobre a vida deles. Nós rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus, toda armadilha, Senhor, forjada contra essas vidas, nós destruímos pelo poder que há no sangue de Jesus, Senhor. Nós declaramos que eles são Teus, que eles não se desviarão do Teu caminho, não se desviarão da Sua palavra, e eles chegarão aonde o Senhor vai levá-los, Senhor. Que todos os desejos contrários ao Teu aqui no coração e na mente deles, tudo que perturba, Senhor, tudo que fala que eles não vão conseguir, nós destruímos em nome de Jesus. E nós profetizamos que vocês irão ser os homens e as mulheres de Deus, que Ele está falando e forjando e trabalhando no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vocês estão sendo chamados, não para...